noite. Vamos falar do Galo. Álvaro Damião, como é que foi a volta do Atlético do Equador, Álvaro? Boa noite, um abraço. Boa noite, João. Um abraço pra você, um abraço, Romano, ouvintes do Bastidores. Foi daquele jeito, né? Na verdade, o Atlético conseguiu um bom resultado, que é um empate fora de casa, mas com gostinho de derrota, porque perdeu o pênalti no último minuto, porque teve mais oportunidades que a equipe do Emelec, porque foi melhor que o Emelec jogando em Guayaquil, no Equador, e por isso ficou aquele gostinho de que poderia ter saído do Equador com uma vitória. A delegação do Atlético chegou hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, veio em voo fretado. Os jogadores do Atlético foram liberados. A reapresentação está marcada para amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Cidade do Galo. Aí o técnico Turco Mohamed começa a montar o time que joga no sábado, às 4h30, contra o Juventude em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético vai treinar amanhã, quinta-feira pela manhã, depois mais um treinamento na manhã de sexta-feira e logo após o treinamento, o almoço e após o almoço, o embarque para Caxias do Sul, onde o Galo joga no sábado. Sobre esse jogo contra o Juventude, o Atlético ainda não confirmou, mas deve sim jogar com time alternativo, um time reserva em Caxias, já que a partida de volta contra o Emelec está marcada para a terça-feira da semana que vem, em Belo Horizonte. Vencendo, se classifica e avança às quartas de final da Copa Libertadores. Esse é o pensamento. Por ter empatado fora de casa, o Atlético sabe que qualquer empate em Belo Horizonte leva a decisão para os pênaltis. Aí eu pergunto para você e pergunto para o Romano. Colocar um time alternativo, um time reserva contra o Juventude, está certo o Turco Mohamed, João? Eu acho que pensar na Libertadores é a prioridade nesse momento, né, Romano? Foi o título que faltou ano passado e ficou engasgado. Né? Sejamos sinceros, né? Pensar na Libertadores nesse momento é a prioridade. Só não pode mexer radicalmente como ele fez contra o Fortaleza, que desfigurou completamente o time do Atlético. E contra o Fortaleza, ele teve tempo e sorte de ter virado o jogo. O Juventude já não é como o Fortaleza, que deixa jogar. Já é um futebol mais pegado, já é um futebol de mais força. Vai depender muito das escolhas que o Turco Mohamed fizer para montar esse time do Atlético. Tem até uma pergunta aqui do internauta, do Onofre Ricardo. Romano, Alan, o Nervosinho e o Queno vão fazer falta demais? Vão. Inclusive o Alan pode fazer falta até a próxima fase se o Atlético passar pelo Emelec. Porque o Tribunal da Conmebol tem sido muito rigoroso e a expulsão dele foi por agressão. Ele pode pegar um gancho maior e prejudicar o Atlético ainda mais, além de ter prejudicado no jogo de ontem. E você usou o termo aí, nervosinho. Não, o rapaz que escreveu. Não, aqui. sim. Não é o primeiro lance desse tipo, né? É um baita do jogador, é inegável a qualidade dele, joga demais, é um volante de primeiro nível, de primeira qualidade, mas talvez esse tipo de coisa sirva para ele refletir, para ele pensar de não entrar nesse tipo de pilha, né? O Atlético perdeu muito mais do que o Emelec, né? Sim. Se fosse expulso os dois, o Atlético já estava perdendo mais, porque ele é muito mais jogador, ainda mais sendo só ele expulso e o adversário ficando, né, Romano? E tem um detalhe, né? No momento em que o Atlético perdeu o Jair, né? O Jair teve que fazer cirurgia no dedo, já não tá jogando. Então o Otávio, que teoricamente é o substituto do Alan, está jogando porque o Jair não pode atuar. E agora, sem o Alan, o Otávio vai ter que ser o primeiro volante por ali e a composição desse segundo homem do meio campo é que vai quebrar a cabeça do Turco. Até porque quem poderia fazer essa função de segundo homem no meu campo é o Zarate. Mas não tem nem previsão do Zarate ser liberado. Então, existe... Tudo isso vai pesar na montagem do time para enfrentar o Juventude. Você pode ter